Olá, seguidores do nosso canal, estamos aqui mais uma vez trazendo para vocês conteúdo de filosofia. E desta vez a gente traz aqui o pensador chamado Friedrich Nietzsche. Vamos começar então introduzindo aqui o assunto através da frase: o homem é algo a ser superado. Então, na obra que Nietzsche escreveu, chamada Assim Falava Zaratustra, ele apresenta o super-homem. O que seria esse super-homem? Seria justamente a pessoa guiar a sua própria vida. Então, é nesta condição aqui que nós iremos fazer a apresentação do pensador Friedrich Nietzsche. Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844 em Prússia, na atual Alemanha. Ele foi criado em uma família de clérigos luteranos, logo ele recebeu influência, né? Então, nesse caso, ele foi preparado para ser pastor. Mas, aos 18 anos, perdeu a fé em Deus e passou por um período libertino onde contraiu a doença sífilis. Nietzsche tornou-se professor de filosofia e poesia grega com apenas 24 anos, na Universidade de Basileia, em 1869. Abandonou a universidade em 1879, sofrendo de intensa dor de cabeça e de uma crescente deteriorização da vista. Ele atribuiu à doença o poder de lhe conferir uma clarividência e lucidez superiores. Em janeiro de 1889, ao ver um cachoeiro chicoteando um cavalo, olha só o que ele fez. Abraçou o pescoço do animal para proteger e nessa ação ele acabou caindo no chão. E a partir daí agravou-se os seus problemas, né? E muita gente pensava, será que Nietzsche enlouqueceu? Muitos amigos que visitavam Nietzsche na clínica psiquiátrica duvidavam de sua doença e alguns de seus biógrafos afirmavam que, longe de loucura, ele atingiu uma enorme sanidade. O filósofo veio a falecer em 1900. Suas principais obras: Humano Demasiado Humano, Assim Falou Zaratustra, A Genealogia da Moral, Além do Bem e do Mal, O Crepúsculo dos Ídolos. A gente vai apresentar aqui o pensamento de Nietzsche, se baseando na obra Assim Falou Zaratustra. Bom, quem era então Zaratustra nesta obra? Seria uma espécie de um profeta de Nietzsche. Então esse profeta, ele resolve fazer uma experiência de espiritualidade. Então, ele sobe a uma montanha para fazer as suas orações a um Deus. Bom, passou 10 anos nesta montanha e resolveu descer para contar às pessoas, para dizer às pessoas de sua sabedoria. Ao descer, ele encontra um eremita, começa a falar com o eremita e contar o seu desejo, que era justamente de dizer às pessoas, contar às pessoas de sua sabedoria, compartilhar de sua sabedoria. O eremita diz: olha, eu acho que as pessoas não vão entender, é melhor você ficar na montanha. Bom, aí, sendo contrariado, o Nietzsche se surpreende. Como é possível? Esse velho eremita ainda não ouviu falar que Deus está morto. Nesta situação, Nietzsche, ele dá uma sentença, ele faz uma sentença, diz que Deus está morto. Mas a pergunta que devemos fazer: o que significa essa sentença de Nietzsche, Deus está morto? Então, vai muito além do que nós imaginamos, né? Ele quer dizer o quê? Que os valores pregados pelo cristianismo, pela cultura ocidental, esses valores já não
fazem mais nenhum efeito na vida das pessoas de forma positiva, não tem força nenhuma na vida das pessoas. Então, o mundo suprassensível está sem força de atuação. É isso que ele quer dizer também com esta afirmativa. O mundo, repetindo, o mundo suprassensível está sem força de atuação. A filosofia ocidental, entendida como um platonismo, está no fim. Por quê? Para Nietzsche, essa filosofia platônica está no fim. Ele vai fazer uma crítica tanto ao platonismo quanto ao cristianismo. Já já vou explicar por que ele faz essa crítica. Então, diante desta experiência que o Zaratustra tem de sua espiritualidade na montanha, ele chega a uma conclusão. Nietzsche chega a uma conclusão. Primeiro, diziam que o ser humano, as pessoas, blasfemava contra Deus. Mas ele concluiu que a maior blasfêmia agora é contra a vida. E o que seria essa blasfêmia contra a vida? Seria as pessoas deixar de viver, deixar de afirmar a sua vida para viverem resignadas. Aqui vai entrar a crítica, a inversão de valores que Nietzsche faz a Platão e ao cristianismo. A Platão, por quê? Porque Platão dividiu o homem em corpo e alma. É o famoso dualismo, né? Enquanto que o corpo é finito, a alma é infinita. Então, desta forma, contribuiu para o pensamento cristão, vai influenciar o pensamento cristão. O cristianismo vai dizer que nós temos que viver aqui na Terra, nos preparando para a vida eterna, para a vida que está além daquilo que nós vivenciamos aqui. Isso para Nietzsche é viver resignado, ou seja, submisso à vontade de alguém ou ao destino. Então, você viver submisso, você não está afirmando a sua vida. Você está deixando alguém guiar a sua vida. Então, chegamos na moral do rebanho. O que é essa moral do rebanho para Nietzsche? Quando a multidão segue um líder, determinado líder. Quando a multidão se reúne em busca de um objetivo comum. Isso para Nietzsche é ser guiado pelos outros. Aquela ideia de que a união faz a força, para Nietzsche, não faz a força. Isto é a moral do fraco. Você é fraco quando você se junta para conseguir um objetivo comum. Então, essa vai ser a crítica que Nietzsche apresenta, né, na sua obra Assim Falou Zaratustra. Bom, já que ele fez a crítica, o que foi que Nietzsche apresentou? Ele anunciou o super-homem. Então, o que é esse super-homem? Aí a gente vai pegar uma frase dele, que diz assim: seja o mestre e o escultor de si mesmo. Repetindo, seja o mestre e o escultor de si mesmo. Ou seja, conduza a sua vida. Controle a sua vida. A nossa vida existe altos e baixos. Existe a tristeza, existe a alegria, existe o sofrimento, existe a felicidade. Você não pode deixar ser guiado pela tristeza. Você não pode ser guiado, deixar ser guiado pelo sofrimento. Vamos superar. Vamos encontrar em nós
a nossa própria força. Vamos encontrar em nós o nosso caráter ativo. Então, esse super-homem seria elevar-se além dos limites estabelecidos pela normalidade. Aqui você não vai estar preocupado com a questão da humanidade para Nietzsche, mas o homem, o indivíduo sozinho, ele tentar se reconstruir, se restabelecer, ele tentar viver no equilíbrio, ele tentar guiar a própria vida. Então nós trazemos aqui a figura do acróbata, ele aí em cima de uma corda. O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem, uma corda sobre um abismo, para dizer que nós estamos, ora somos razão, ora somos instinto. Para Nietzsche é importante buscar esse equilíbrio entre sentimento, instinto e razão. Tentar superar os obstáculos que vão surgindo em nossa vida. Para concluir, vamos então fazer uma retomada, uma revisão do pensamento de Nietzsche. O cristianismo diz que tudo neste mundo é menos importante do que o que está no mundo após a morte. Diz também que devemos nos afastar do que parece importante nesta vida e tentar transcendê-la. Então está aqui a crítica que o Nietzsche faz ao cristianismo. Porque para ele o cristianismo faz com que as pessoas levem uma vida resignada, prometendo a salvação, prometendo a vida eterna. Nietzsche critica uma das passagens bíblicas que diz que fala da bem-aventurança. Então, por quê? Que aqui, aonde nós vivemos, não podemos a gente transformar a situação. Porque esperar para a vida eterna. Mas ao fazer isso, nós nos afastamos da própria vida. Então, quando a gente vive resignado, a gente se afasta da própria vida, segundo Nietzsche. A ideia de homem do cristianismo nos enfraquece. E além do mais, Deus está morto. Devemos superar essa ideia limitadora. Então aqui está o resumo, né, do que nós tentamos apresentar para você, né, do pensamento de Nietzsche. Então espero que tenha ajudado, espero que tenha contribuído. Iremos trazer mais vídeos sobre esse pensador. Até mais.